Todos aqui conhecem o Evangelho de João. Todos aqui conhecem, dentro do Evangelho de João, o diálogo, a parte que fala sobre Jesus e a mulher samaritana. Eu os convido a abrir a Bíblia. João capítulo 4. João é um rico livro para entendermos a respeito de como ser um verdadeiro discípulo. O livro pode ser dividido em duas partes quanto a esse assunto. Primeira parte, dos capítulos de 1 a 12, que foca que para ser um discípulo do Senhor, é necessário conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, o Logos, Filho de Deus, o Messias. E conhecer não é apenas cognição, mas também envolve uma experiência de fato com Jesus, a ponto de ser uma testemunha de Jesus. Já na segunda parte, dos capítulos 13 ao 21, vemos menos sobre a natureza do discipulado e mais sobre os relacionamentos dos discípulos com Cristo, o relacionamento dos discípulos com a igreja e o relacionamento dos discípulos com o mundo, como parte da sua missão. Nosso texto se enquadra no primeiro bloco, aquele de encontros, de experiências com Jesus, de conhecer quem Ele é de fato. Para isso, João utiliza sinais, milagres, que apontam para uma revelação sobre quem Jesus é. Ou, como no nosso texto, João relata uma conversa. Esse é o maior diálogo que nós encontramos em João e no Novo Testamento. Poderia ser com um homem instruído, influente em Jerusalém, uma conversa em que esse homem se encontrasse com Jesus e quisesse respostas para os questionamentos que tinha. Alguém se lembra de uma conversa assim que Jesus teve? No capítulo anterior, no capítulo 3, Jesus conversa com Nicodemos. Jesus teve uma conversa assim. Mas o interessante é que o maior diálogo é com uma mulher. E ainda por cima, samaritana. Digo interessante porque podemos listar, e iremos, o que para os povos envolvidos, judeus e samaritanos, seria um escândalo ao olhar aquela cena. Na verdade, o que seria para eles incomum, ou até mesmo alguns diriam um erro. Não só o diálogo com a mulher samaritana é maior que o de Nicodemos, como também há um claro contraste entre essas duas conversas. João quer que nós, leitores, coloquemos em comparação um diálogo com o outro. Alguém poderia ler e pensar: que diferença grande, João. Jesus conversa com Nicodemos, um homem religioso. Logo após, Jesus conversa com a mulher de Samaria, não religiosa. Nicodemos, um estudioso e influente pensador judeu. A mulher de Samaria, pouca instrução e totalmente esquecida pela sua sociedade. Nicodemos queria e foi até Jesus de noite, nas escondidas. A mulher não queria se encontrar com alguém. E Jesus, que dirige a palavra mulher, em plena luz do dia. Mas existe semelhança. Ambos não conheciam a Jesus como deveriam. E ambos buscaram respostas. Só que Nicodemos buscava respostas às suas inquietações. Jesus ofereceu a resposta às inquietações da mulher samaritana. Ao que tudo indica, Nicodemos permaneceu no escuro da noite, porque procurou respostas de Jesus sobre como fazia os sinais, sobre os seus interesses. A mulher encontrou luz, como a do meio-dia, o horário em que se encontraram, porque foi Jesus que ofereceu a si como resposta para a alma conturbada e sedenta da mulher. Esse antagonismo proposital entre os dois diálogos é mais enfatizado e esclarecido quando olhamos
que entre a conversa de Jesus com Nicodemos e a conversa com a mulher samaritana está a fala de João Batista. Olha aí o que João Batista fala. Teve uma discussão aqui dos discípulos de João com o judeu, sobre a purificação, o ritual de purificação, que eles falaram que era o batismo, mas a gente sabia que João batizava para arrependimento, Jesus também para arrependimento, e estavam falando aqui que Jesus tem batizado. E João responde: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse texto nos dá indicações de que não mais um comportamento como o de Nicodemos, que permaneceu rebelde, mas agora teremos um comportamento de quem crê no Filho. Vamos ler os versículos de 1 a 6, primeiramente, do capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nós temos aqui o pano de fundo do diálogo. O contexto para o qual o diálogo iria começar. Eis o motivo pelo qual Jesus viajou de Judeia a Galileia. Os fariseus souberam que Jesus estava batizando mais que João Batista. O versículo 2 nos diz, que é um comentário do próprio João, que os discípulos que batizavam, na verdade. Mas percebem como os discípulos levam o nome de Cristo? O que os discípulos fazem é o Cristo que está fazendo. No capítulo anterior, vemos um judeu e os discípulos de João discutindo sobre Jesus estar batizando. E agora os fariseus, sabendo e discutindo sobre isso. A fama de Jesus percorria por todos os judeus. Mas Jesus não queria conflito naquele momento com os fariseus. Muito menos que criassem algum conflito entre ele e João Batista, seu amigo, primo, profeta que o anunciara. Então, quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e foi para a Galileia. Voltou mais uma vez. Era-lhe necessário passar por Samaria. Isso é muito interessante. Nós devemos nos perguntar por que era necessário Jesus passar por Samaria. E alguns vão dizer, geograficamente, necessário. Judeia, Samaria, Galileia. Qual que é o trajeto natural mais rápido? Por aqui. Mas, mesmo sendo o trajeto mais rápido, não era o trajeto mais utilizado. Então, nós vemos que existiam conflitos entre judeus e samaritanos. E mesmo assim, às vezes, os samaritanos atacavam os peregrinos que passavam por lá.
essa não é uma declaração geográfica. Não é uma necessidade geográfica, mas teológica. Porque o caminho natural que os judeus faziam era esse. Saía da Judeia, ia até Jericó, o Vale do Jordão, subia e depois ia para Galileia. Esse era o caminho natural que os judeus faziam. Inclusive, foi o caminho que Jesus e os discípulos fizeram anteriormente. Não passaram por Samaria. Mas nesse momento, João faz questão de falar, era necessário passar por Samaria. Jesus tinha alguém para encontrar. Jesus tinha alguém para alcançar lá. Era necessário que passassem por lá, porque a graça precisava ser transbordada lá. Então, nós vemos os versículos 5 e 6, falando que ele chegou à cidade de Samaria, ali onde tinha um poço de Jacó, a fonte, e ele se sentou junto à fonte. Esse é o contexto que houve a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Mas existe algo que nós precisamos enfatizar ainda sobre o conflito entre judeus e samaritanos. Porque esse conflito precisa estar bem latente na nossa mente enquanto lermos o restante da conversa. Primeiramente, na monarquia de Israel, quando o reino estava dividido, reino do sul, reino do norte, quando a Síria, como parte do juízo do Senhor sobre o povo, invade o reino do norte e os leva cativos, e tem a mistura entre os povos que foram derrotados e até mesmo a própria Síria, dessa miscigenação começa o conflito entre judeus e samaritanos. Anos mais tarde, os judeus quiseram reconstruir o templo e os samaritanos ofereceram ajuda. Ninguém sabe se era uma ajuda real ou se eles queriam, sei lá, uma tentativa de enganar e atrapalhar. Mas o que se sabe é que os judeus rejeitaram essa ajuda dos samaritanos. Os samaritanos então fizeram de tudo para atrapalhar, subornando pessoas, enviando carta ao rei da Pérsia, e a reconstrução ficou paralisada por mais de 100 anos. O conflito só crescia. Os samaritanos constroem seu templo no Monte Gerizim, já que não podiam adorar no templo dos judeus, e nem queriam mesmo adorar lá por causa do conflito. E em 128 a.C., os judeus invadem e destroem o templo deles. O conflito só aumentava. Na Mishnah, mostra que para os judeus, as mulheres samaritanas estão sujas, impuras desde o nascimento, como se literalmente, desde sempre, para sempre, estivessem naqueles dias. Era um conflito real. Não era somente uma discussãozinha. Era um conflito real, muitas vezes violento entre esses povos. Precisamos ter isso em mente para refletirmos sobre a conversa que está por vir. Como se jogássemos o jogo dos erros. Devemos visualizar o quadro que deveria ser e o quadro que foi pintado por João, do que realmente aconteceu. Essas coisas podem não parecer estranhas para nós, mas só entendemos a passagem quando enxergamos como tudo isso deve ter parecido para alguém daquela época. Então, entra o diálogo, dos versículos 7 a 26. Vamos ler, pelo menos um pedaço aqui. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pedes, dá-me de beber, tu lhes pediria, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço,
do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Vamos parar por aí. Vamos pensar então agora, diante dessa realidade, como alguém daquela época que está vendo a situação. Jesus era conhecido por aquelas pessoas como um homem santo, que liderava um certo tipo de movimento para levar Israel de volta ao reinado de Israel, ou até mesmo de volta a Deus. Os leitores de João sabem que Jesus é muito mais do que isso. Mas lembre, nós estamos olhando como alguém daquela época. Um seguidor de Jesus, que seguia Jesus na multidão, ou alguém que observava de longe Jesus. Naquela cultura, muitos homens judeus devotos não se permitiam ficar sozinhos com uma mulher. Se fosse inevitável que ficassem, com certeza não conversariam. O risco era muito grande de impureza, de fofoca, entre outras coisas. Mas Jesus conversa com a mulher. João mostra como os discípulos ficaram admirados com isso. Olha o versículo 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse nada. Que perguntas? Ou por que falas com ela? Eles se admiraram, ficaram surpresos. Como a gente viu, além de mulher, ela era samaritana. E nós vimos que o relacionamento entre judeus e samaritanos não era uma coisa boa. Os judeus não compartilham pratos de alimento com os samaritanos. Os judeus não compartilham copos. E Jesus pede água para beber dessa mulher. E acrescente aí, a essa cena, que a mulher tem um caráter duvidoso. Então Jesus, sentado junto à fonte, ao meio-dia, no sol de rachar, era muito quente, e a mulher chega. A mulher chega, e aqui já é algo totalmente incomum. Muito provavelmente uma ação ligada ao seu caráter duvidoso. Não era um horário normal para as mulheres irem ao poço, que ficava um tanto distante da cidade. Porque essa era uma tarefa feminina, ir ao poço pegar água. O mais comum era na hora mais fresca do dia. A primeira coisa a se fazer pela manhã, ou a última coisa ao entardecer. E ela vem em um horário que não encontraria ninguém. Isso fazia sentido, já que muitos conheciam seu passado e seu estilo de vida imoral. A última coisa que ela queria era ficar ao lado de outras mulheres da cidade, que com certeza também não queriam a presença dela. Ao contrário das outras mulheres que não queriam a presença dela, Jesus quer conversar com ela, mesmo sabendo do seu passado. Jesus diz: dá-me de beber. E João comenta que, faz um comentário aqui, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Provavelmente com os discípulos presentes, eles teriam pegado água para Jesus. Mas Jesus faz isso porque ele queria falar. A sua graça é subversiva. Enquanto homens não falam com mulheres, principalmente samaritanas, Jesus, o Deus homem, não só fala, como transforma. Não somente fala, como ele toca, por exemplo, na sogra de Pedro e ela é curada. Ele é tocado também em suas vestes e uma mulher com hemorragia é curada. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A mulher traz à tona como deveria ser a relação entre homem e mulher, entre judeu e samaritano. Mas Jesus não está preocupado com isso. Jesus, na verdade, veio derrubar muros de inimizades, não é mesmo? Veio reconciliar todas as coisas em si. Fazer um povo de povos. Quando Jesus se encontra com alguém,
ele vai além da vida social. Ele vai além da vida econômica. Vai além até mesmo do que a pessoa conhece, do que a pessoa deseja. Jesus quer mostrar que o conhecimento de quem Jesus é e do presente de Deus, esse conhecimento transforma a vida, transforma a forma de enxergar a realidade. Ela que deveria estar pedindo água a ele. E ele estaria o quê? Dando o dom de Deus, que é a água viva. Jesus usa uma expressão comum para eles, do que chamamos de água corrente. Água que corre de um riacho, um rio, que seria uma água mais limpa, mais fresca, do que uma água parada do poço. Tanto que a mulher responde nessa mesma linha, nesse caminho. Ela diz no versículo 11, 12, o Senhor não tem com o que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E a gente percebe com essa resposta da mulher, que assim como Nicodemos não entende, quando Jesus responde de uma forma que aponta para algo além e mais profundo do que ele diz. Como por exemplo, ele fala para Nicodemos, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Ou agora, ele fala, você me pediria e eu daria água viva. A mulher não entende. É como se a mulher virasse e dissesse, meio que em tom de zombaria, quem é você? Primeiramente, se você não tem como tirar água de nenhum lugar, porque não tem balde, copo, como que você fala que vai me dar água? Se nosso pai Jacó teve que cavar um poço que tem mais de 35 metros, você teria água corrente como? Eu não estou vendo por aqui. Você é maior que Jacó? E essa última pergunta, você é maior que Jacó? Nós vemos algumas vezes no livro de João. No capítulo 6, a multidão pergunta, por acaso você é maior que Moisés? No capítulo 8, há uma pergunta, você é maior que Abraão? São perguntas que João quer que respondamos. Sim, ele é maior. É Jesus Cristo, o Messias. Bora, Senhor, diz para ela. Jesus respondeu, quem beber desta água do poço terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Não apenas Jesus é maior que Jacó, mas aquilo que ele tinha para oferecer era incomparável. Jesus oferece saciar a alma daquela mulher. Jesus oferece uma nova vida mediante o Espírito Santo. E a água não é um tema novo em João. Jesus já havia transformado a água em vinho. Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Mas não só em João. Se o povo estivesse atento às promessas da descida do Espírito Santo, às promessas do Messias, eles saberiam que aqui também são ecos do Antigo Testamento. Quando Deus iria trazer a salvação para o seu povo, quando Deus fosse derramar o Espírito sobre o seu povo. Isaías 12:3 diz, com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Isaías 49:10 diz, não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol os atingirá. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Isaías 44:3, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Jeremias 2:13, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva,
e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. No capítulo 7 de João, versículo 37 e 39, João explica o que significa água viva. Ele diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João explica no versículo 39. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus está falando para a mulher: você precisa de salvação. Você precisa de uma nova vida. Aquele que é encontrado por Jesus não sai da mesma forma que entrou na conversa. Tem seu coração seco, rachado, encharcado pela graça, pelo amor de Jesus. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela ainda não entende totalmente, mas já está começando a entender. Está começando a entender mais, a aceitar mais. Percebe-se a progressão no entendimento dela. Mas Jesus, ele agora muda o teor da conversa. E não mais fala sobre ele, o que ele pode oferecer, mas ele toca na ferida da mulher. Jesus disse no versículo 16: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aqui, uma pausa para pensar sobre nós, sobre o encontro que nós tivemos com Jesus. Você deve se lembrar como Jesus tocou na sua ferida quando te encontrou. Todo aquele que tem um encontro genuíno com o Senhor possui suas feridas tocadas, seus pecados expostos, para tudo ser curado. Seu coração é transformado. E ela vai entender isso. Ela vai entender que vale a pena. Assim como eu entendi, e vocês também, que a dor da ferida tocada é necessária para a cura. É necessária para ser curada. Jesus está mostrando que a necessidade dela é muito mais do que ter que voltar ao poço para buscar água novamente. A sede que ela precisava saciar é a do coração dela, é a de sua alma. E ela faz, a partir do versículo 19, ela faz o que muitos fazem quando tem sua ferida tocada. Ela tenta fugir. Ela começa a falar sobre religião, sobre teologia, ao invés de lidar com o caos da vida dela. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. É como se ela dissesse: talvez nenhum de nós esteja certo. Talvez ninguém conheça a verdade. Talvez nem tudo seja tão determinado assim. Talvez a moralidade que nos ensinam também seja incerta. Vocês dizem para adorar em Jerusalém? Nossos pais adoravam neste monte. Mas, meus irmãos, o que essa mulher não entendia é que a moralidade não está ligada ao lugar em que o templo está. Não está ligada a nenhum tipo de local específico. A moralidade é ligada a Deus, quem Ele é e o que Ele quer do seu povo, mediante a oferta de um novo estilo de vida.
ao desistir da água parada e receber a água viva, a reivindicação de Deus sobre a vida humana é absoluta. Ele não quer apenas uma área da nossa vida. Ele não quer apenas a ideia de tenho que ir a algum lugar no domingo. Ele quer o todo. Ele quer consertar o que está quebrado. Então Ele quer o todo da nossa vida. Isso não pode ser evitado com questões a respeito de que igreja se deve frequentar ou não. Da mesma forma que a afirmação de Jesus sobre a consciência moral da mulher não poderia ser evitada pelo debate já bastante antigo sobre o verdadeiro monte sagrado. É o Sião? Gerizim? Qual que é? Mas Jesus responde. E Ele responde falando: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Jesus está especificando: a adoração não é sobre um local para adorar. Embora faça parte, mas não é sobre isso. E Ele continua: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E Ele acrescenta aqui que os judeus sabiam do que estavam falando, porque desde sempre a promessa era que o Messias viria dos judeus. Então Ele continua agora mostrando. Ele tinha falado que a adoração não é sobre local, não é sobre onde, mas agora Ele fala que a adoração é sobre como. Ele diz no versículo 23 e 24: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está chegando a hora, e de fato já chegou, porque Jesus está lá. O Messias veio. Ele já chegou a hora, mas ainda chegará, porque Ele está falando também da crucificação. A plenitude dos tempos é Jesus. Então está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós não devemos dividir aqui adorar o Pai em espírito e adorar o Pai em verdade. É como se fosse um termo único. Adorar em espírito e em verdade. É a adoração que é conduzida pelo próprio Deus, por meio do Espírito Santo, no coração do homem. Só existe adoração genuína por meio do Espírito que habita em nós, que flui em nós como água corrente. Adoração é sobre agir mediante o Espírito. É sobre coração transformado e contrito. É mediante aquele que é a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo. A mulher vai terminar sua fala, e é como se ela dissesse: eu entendi o que o Senhor falou, faz sentido, mas o Messias que virá explicará tudo para nós. Ela levantou a bola, está na altura perfeita para o chute, como se o gol fosse certo. E Jesus responde: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. E termina o diálogo. Jesus anuncia pela primeira vez acerca da sua identidade messiânica. E a faz para uma mulher samaritana. O Messias não veio apenas para explicar tudo, mas para transformar todas as coisas. Ele não veio para dar mais conhecimento apenas. Ele veio para que tivessem uma experiência genuína com Deus. Ele veio para transformar seguidores de Deus em amantes de Deus. Transformar pessoas comuns em verdadeiros adoradores. Cá estamos nós, adorando a Deus em espírito e em verdade. Queria concluir com algumas observações.
Primeiro, um dos ensinamentos desse texto é que Jesus não escolhe baseado em instrução, em influência social, quem pecou mais, quem pecou menos. A regra de medir não é o que o homem pode oferecer. A regra de medir é a sua graça. Como a própria definição de graça nos informa. É para aqueles que não têm nada a oferecer. É sem mérito, sem troca, sem negócio envolvido. Mas uma coisa nós podemos perceber sobre a salvação nessa história. Essa graça é transformadora. Ela chega para mudar perspectivas, para reorientar corações e converter o pecador do seu mau caminho. Ninguém que se encontra com a graça permanece a mesma pessoa que era. Nosso padrão de transformação é Jesus. E uma pergunta que surge em meio a isso: você reconhece o valor da graça? Você reconhece o preço da graça? Eu espero que sim. Porque reconhecer o preço da graça é reconhecer o que Jesus fez por nós. É o Deus Filho encarnado na cruz, crucificado, pagando pelos nossos pecados. Isso não tem valor que pague. Só Ele poderia pagar. E uma outra pergunta que surge para nós a partir disso é: por que guardamos só para nós? Se nós sabemos o real valor que é a graça, que tem a graça, por que guardamos só para nós? Nós devemos transbordar essa graça. Segunda observação: se você tem feridas, pecados a serem curados, lembre, a cura vem por meio de Cristo. E a gente vê sobre tocar na ferida. Obviamente isso é só uma forma de dizer, porque sabemos que Jesus curou só de falar. Jesus curou só de tocarem nele, ele não tocando na pessoa. Mas a ideia é: não esconda suas feridas, os seus pecados. Não faça isso. Leve ao pé da cruz. Derrame esse peso, essa culpa sobre aquele que consegue e pode e vai carregar esse peso. Deseje a cura. Deseje isso. Porque algo temos garantido em Jesus, que Ele quer curar. E se Ele quer, Ele vai. Você pode procurar a mim, Pastor Humberto, qualquer outro irmão com que você tenha intimidade, você perceba Jesus Cristo nesse irmão dessa igreja, se precisar de direcionamento. Mas nós podemos, cada um individualmente, colocar nosso peso, nossos pecados, nossas feridas ao pé da cruz. E devemos fazer isso. Por último, depois dessa conversa, das falas de Jesus, se contentar com qualquer tipo de religião ou espiritualidade aquém do que Jesus oferece, é continuar com sede. Se contentar com qualquer tipo de religião e espiritualidade aquém, diferente do que Jesus oferece, é continuar com sede. Se contentar com espiritualidade, religião para fazer bem à mente, é morrer de sede. Se contentar com religião para ocupar seus domingos e sábados, é morrer de sede. Se contentar com religião para amenizar a culpa pelos seus pecados, é morrer de sede. Se contentar com religião para dar paz ao coração somente, é morrer de sede. É como terra sedenta, seca. Ser verdadeiro adorador é muito mais
do que muitos estudos afirmam de que religião faz bem para o ser humano. Porque nós estamos cantando, conversando, nós temos comunhão, tem senso de pertencimento e vocação. Mas não é só isso. Se contentar com apenas fazer bem não é suficiente. É morrer de sede. Isso tudo porque não sacia o coração do homem. O convite de Jesus é: beba da água viva. Tenha esse encontro genuíno comigo, Jesus falando. Se deleite com o Espírito Santo agindo no meio de vocês. Então a pergunta não é o que sacia, mas quem sacia. É sobre uma pessoa. É sobre aquele que responde à indagação de todo o coração aflito. Que indaga: quem pode saciar a minha sede? Nós temos a resposta. Jesus diz: eu que estou falando contigo. Jesus está falando com nós. Constantemente, rios de água viva fluirão do nosso coração. Porque nós temos a Jesus. Nós temos o Espírito Santo.